não sentia nada. De repente, uma dor na barriga, pronto. Foi detectado um tumor. Desesperada, liguei a rádio lá, não sei como, nem porquê, a rádio estava lá na Boa Nova e estava falando. O meu problema estava ali. Não pode de forma nenhuma a rádio, essa TV, Mundo Maior, terminar. De jeito nenhum. Temos Deus como pai e a doutrina como mãe. Vejamos, nós estamos aqui discutindo uma mensagem curtinha de Albino Teixeira, talvez não tenha nem 20 linhas, mas uma mensagem tão substanciosa da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, neste livro Paz e Renovação. Albino Teixeira está dizendo aqui uma coisa muito séria. As piores calamidades suscetíveis de ocorrer na existência particular da criatura serão sempre não conhecer obstáculos, ignorar limitações, jamais facear o peso do fracasso. Olha que interessante. Albino Teixeira dizendo aqui que às vezes o fracasso é uma lição necessária. Imaginemos uma pessoa que nunca nada dá errado para ela. De repente ela vai se supor um Deus. Ela vai passar a viver na ilusão, uma pessoa iludida, não é? A pessoa que nunca tropeça, que nunca cai, que nunca se equivoca, não é? Não é uma pessoa humana, é uma pessoa divina. Não é uma pessoa humana. Então, que jamais facear o peso do fracasso. Às vezes a gente tem que cair para aprender um pouco de humildade. Para aprender um pouco de humildade, mas humildade mesmo. Às vezes a gente precisa tropeçar e cair. Não ter opositores. Olha aqui, a gente reclama de ter opositores, né? Reclama, eu tenho inimigos, tenho perseguidores, eu tenho isso, tenho aquilo. Diz Albino Teixeira que não ter opositores é uma calamidade, não é? Ser uma unanimidade, ser uma unanimidade é uma calamidade. Até rima, mas é mesmo, né? A pessoa que não tem opositor, que não tem oposição, não tem quem a contrarie, não tem quem discorde do seu ponto de vista, não é? Não tem quem, vamos dizer, a traga para a realidade, não é? A traga para uma outra realidade. Diz o Albino Teixeira que isso pode ser uma calamidade espiritual. Não atravessar desilusões, olha aqui, diz ele que não atravessar desilusões é uma calamidade espiritual, porque isso tudo faz parte do nosso aprendizado. Nós precisamos aprender isso tudo. Não é? É assim que o espírito cresce, enfrentando reveses. É assim que ele amadurece, que ele sai do lugar, que a sua visão se amplia. Porque às vezes nós estamos vendo apenas um ponto no horizonte. Não é? O horizonte é imenso, mas a gente se fixa num ponto, não é? E não vê o horizonte. O horizonte que é imenso, que é infinito, porque nós estamos com o nosso olhar fixado apenas num ponto. E isto é um problema muito sério para o espírito. Inclusive pode se tornar um problema crônico. Às vezes o espírito leva de uma encarnação para outra, ou de uma encarnação para o mundo espiritual, e depois volta com aquele mesmo problema para a Terra. E por último, diz aqui, não suportar alguma vez o vazio da solidão. Olha o que Albino Teixeira coloca. Quem é que já pensou nisto, né? Que isso é calamidade espiritual. Não conhecer obstáculos é uma calamidade espiritual. Ignorar limitações é uma calamidade espiritual. Jamais facear o peso do fracasso é outra calamidade espiritual. Não ter opositores é uma calamidade espiritual. Ele não fala em inimigos, não. Ele não fala em inimigos, fala em opositores. Aqueles que não concordam conosco, não é? Aqueles que não concordam com as nossas ideias, se opõem à nossa maneira de viver, de ser,
não é? De levar a vida, e às vezes gratuitamente, de maneira gratuita, não é? Porque é interessante essa questão dos inimigos. O Chico dizia assim, olha, uma vez perguntaram para o Chico, Chico, você tem inimigos? Ele falou, graças a Deus eu não tenho. Eu não tenho inimigos. Alguém pode se considerar meu inimigo, mas eu não sou inimigo de ninguém. Alguém pode se considerar meu inimigo, mas eu não sou inimigo de ninguém. Então ele diz aqui ainda, não atravessar desilusões também é uma calamidade. Porque quem não atravessa as desilusões, vive nas ilusões. Então, para acabar com as ilusões, nós precisamos ter desilusões. Sem a desilusão, a ilusão se perpetua. Ela continua, ela se perpetua. Por isso é que nós precisamos de experimentar desilusões. E não suportar alguma vez o vazio da solidão, porque a solidão também é útil para o espírito. Até Jesus experimentou sobre a terra momentos de solidão, quando ele se retirava sozinho para orar. Lá no Evangelho está cheio de referências, diz, e retirou-se ele só. E retirou-se ele só. Muitas vezes Jesus ficava sozinho para orar no momento lá que antecedeu a prisão de Jesus no Horto das Oliveiras, ele estava sozinho. Os apóstolos estavam com ele, mas dormiram. Quem está conosco, mas está dormindo, é a mesma coisa que não está, não é? E no último parágrafo, Albino Teixeira diz o seguinte, isso porque só a crise e o sofrimento realizam a mudança. E só a mudança determina a renovação, através da qual o bisturi da vida pode fazer a erradicação do mal no âmago de nós mesmos. Que síntese maravilhosa, né? Só a crise e o sofrimento realizam a mudança. Quer dizer que nós precisamos mudar. Quem é que não precisa mudar? Para melhor, claro. Quando a gente fala em mudança, não é para pior, não é? Porque mudar para pior não é mudar, é regredir, não é? É regredir. Nós precisamos mudar para melhor. Então, só a crise e o sofrimento realizam a mudança. E só a mudança vai determinar a nossa renovação. Então, às vezes, aquilo que nós interpretamos como sendo uma decepção, como sendo algo assim que nos magoou, que nos fere e tudo mais, é uma ajuda para que nós possamos amadurecer e passar a enxergar a vida por um ângulo diferente, somando experiências. Então, que Jesus nos ampare, nos abençoe, muita paz e até a próxima semana. Com você, nós podemos levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.